Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos estudos do livro Mestre de Amor, que é da Joana de Ângeles, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, dessa vez introduzindo o capítulo de número 20, denominado Reclamação e Esforço. Antes da reclamação, examina se não és o responsável pelo insucesso do empreendimento. Isso é tão interessante, né? Porque muitas vezes a gente fica fixado ali na reclamação, e muitas vezes a gente não adentra mais profundamente as razões daquilo que nos sucedeu, né? A gente reclama do resultado, mas todo resultado ele tem uma causa pretérita, né? É aquilo que a gente chama de ação e reação, né? Então, para toda reação existe uma causa antecedente. E se a gente não observa essas causas, a gente se detém, se fixa ali na reclamação, mas não é capaz de fazer aquela análise se a gente não é responsável de algum modo, ou se não ajudou no insucesso daquilo que nos aconteceu, né? Às vezes com uma fala mal colocada, às vezes com alguma reação, às vezes com algum próprio trejeito de insatisfação, a gente não conduziu muitas vezes a que o outro eh, tivesse mesmo um resultado ruim, né? Porque a gente se fixa ali muitas vezes na atitude do outro, ou mesmo de algo que nos sucedeu que foi ruim, mas não olha de fato dentro de si e fala: será que eu não causei ou de algum modo ajudei isso que hoje eu estou reclamando, né? E muitas vezes coisas da nossa própria vida, olha, minha vida não tá legal. Mas aí a gente muitas vezes fica fixado nisso de que não tá bom, não tá satisfeito com aquilo que nos está acontecendo, mas não se pergunta verdadeiramente o que que eu estou fazendo que contribui para que isso me aconteça, né? Se existem essas leis naturais, essa lei da vida de que eh, há uma reação para tudo aquilo que eu faço, né? Para as minhas ações, quais são as ações que eu estou tendo para que a reação seja essa, para que a vida me traga isso, né? E muitas vezes a gente se fixa ali na reclamação, que é a parte do outro, que é reclamar daquilo que sucedeu, daquilo que aconteceu, mas não olhamos para dentro de nós aquilo que está sobre o nosso controle de modificar e de resolver, né? A queixa constante afasta a generosidade dos amigos, né? Há corações que se converteram em taça vinagrosa, dominados pelo hábito inveterado da reclamação injustificável. Então a gente percebe, né, como se se criasse ao redor assim dessa pessoa que tem assim esse costume mais da reclamação, como se fosse mesmo assim uma aura mais pessimista, né? Então vai afastando os amigos, né? Porque ninguém gosta ali de dessa reclamação constante, é o que ele fala, né? A queixa constante afasta a generosidade dos amigos. Então, muitas vezes, você escutar aquilo uma vez ou outra, um dia ou outro, porque todos nós temos dias ruins, agora, escutar essa queixa, né, essa atitude queixosa todo o tempo, a todo momento, realmente vai afastar, né, os corações amigos ali de nós. Embuçada ou ferina, a invectiva lamentosa faz-se acompanhar de triste séquito no seu desiderato infeliz. Quando aprendemos a lutar, não nos detemos ante óbices. E olha que bonito, né? Porque ele fala reclamação e esforço. Então, tem até uma passagem do Emmanuel que fala assim: olha, esse seu mau humor não vai mudar o dia, né? Essa sua má vontade, essa sua atitude queixosa, ela não vai transformar a situação, né? O problema ele não vai ficar menor se a gente reclama, muitas vezes, pelo contrário, quando a gente foca muito nisso, o problema que inicialmente é pequeno, de repente ele vai dando ares assim de uma coisa muito maior, que se a gente olha, né, através do nosso centro, mais de cima, se a gente tem essa consciência mais lúcida, pera, é um problema de fato, mas talvez não tenha essa dimensão, essa grandiosidade, esse peso que eu tô dando, né? Quando aprendemos a lutar, não nos detemos ante óbices. Então é isso, né? Sair dessa atitude de reclamação, de queixa constante e introduzir na vida isso que é esse senso de autorresponsabilidade desse esforço, sabe? O Emmanuel também tem uma lição muito bonita que se denomina assim, quem serve prossegue. E ele fala, né, olha,
a pessoa que ela não aprendeu a criar esse ambiente de se esforçar ante as dificuldades, porque o que é a vida, se não uma série de dificuldades, de provas pelas quais a gente vai passando, e a dificuldade ela tem isso de nos fazer crescer mesmo, mas a gente só cresce quando aceita aquilo que a gente está vivendo e quando se propõe a dar uma solução para aquilo. Então a gente deixa de reclamar, né? Muitas vezes não gosta do que está vivenciando, mas deixa de reclamar do outro, da situação, da vida, das pessoas, e foca: o que que eu posso fazer aqui para melhorar essa situação, ou para eu enfrentar melhor. Muitas vezes eu não vou mudar a situação, mas eu tenho uma forma melhor de enfrentar. Como é que eu posso fazer isso? Então, essa lição, né, quem serve e prossegue, fala exatamente isso. Aquele que fica ali ruminando, né, aquele que fica se mantendo ali naquela situação, é, se cristaliza, aquele que está sempre à espera da conduta do outro, das coisas perfeitas para que possa agir, para que possa se desenvolver, se cristaliza, porque vai precisar muito desses recursos exteriores que muitas vezes não tem, né? Seja na própria vida, seja de uma relação ou outra, de uma pessoa ou outra. E como ele fala, né? Pelo contrário, aquela pessoa que está disposta a se revir, que me vem assim como sendo isso de superar esses obstáculos, desenvolve-se. Então ele fala, a primeira se cristaliza, já a segunda se desenvolve. Porque se eu me proponho a resolver os meus problemas ou mudar a forma como eu estou encarando, né, tudo isso, aí é como se a vida me desse mesmo essas novas ferramentas para passar melhor pela mesma situação, muitas vezes, né? Para enfrentar as dificuldades ou a inspiração dos perversos e maus, o único recurso é armar o coração com a luz do amor e a claridade da sabedoria. A gente precisa mesmo, né, de armar o nosso coração. O Emmanuel também fala de uma mensagem que fala capacete da esperança, que é armar o nosso coração, né, de não ir para essa guerra, mas pelo contrário, usar esse capacete da esperança, que é não perder, né, de vista que os problemas são passageiros e manter essa esperança, né, acesa no nosso coração. Então, me parece que além do amor, essa esperança mesmo de dias melhores, de que os nossos problemas são transitórios, de que tudo vai passar, né? E que também esse problema, também essa dificuldade, também esse óbice que eu estou vivendo nesse presente momento, daqui a pouco ele também vai cessar, porque é da lei da vida, né? De que tudo que tem início nesse mundo material, um dia vai se findar. E também os nossos problemas, ainda bem, né? Todos guardam, enquanto no orbe, aflições e problemas, por ser a terra a abençoada escola, onde se travam as batalhas do esclarecimento libertador contra os milenários fantasmas do crime e da abjeção extrema, filhos da ignorância. Então, a grande verdade é que todos nós, no patamar evolutivo que estamos e vivendo aqui nesse orbe, né, e de provas e expiações, todos nós haveremos de passar por problemas, por óbices, como uma escola, que para que a gente passe de ano, para que a gente vá galgando mesmo outros degraus evolutivos, a gente necessariamente vai ter que ser provado. Vai ter que passar por situações, vai ter que passar pela aferição dos valores, né? Que é a vida me traz problemas, e a partir desses problemas e de me dispor a solucioná-los, é que então eu vou para um outro patamar evolutivo. Então, é uma escola. Não queiramos viver sem provas, não queiramos viver sem dores, porque isso de algum modo fortalece o nosso caráter, né? Nos aprimora mesmo a nossa alma se a gente se dispõe de muita boa vontade a superar todos esses problemas. Então, prosseguindo sempre, né? Encontrando soluções, encontrando muitas vezes forças interiores que a gente jamais é, iria supor que existe dentro de nós se a gente não passasse por uma situação mais dificultosa, né? Por ali, por um problema muitas vezes de difícil solução. Então, é como se dentro de nós existisse mesmo todas essas ferramentas à nossa disposição, que muitas vezes, numa hora assim de maior desafio, parece que a vida nos capacita para que isso que já está em latência dentro de nós possa vir à tona. Faça inadiável o processo de reação educativa contra o mal, antes de cogitares o desejo de melhoria íntima, sendo danosa a atitude de reclamação. Então, ó, a atitude de reclamação não vai mudar muita coisa, não. O interessante mesmo é o quê?
a reação educativa contra o mal. O que que eu posso fazer? O que está à minha disposição? Deixa eu lutar contra os meus pensamentos intrusivos, deixa eu lutar contra as minhas imperfeições, deixa eu modificar a minha forma de ver a vida, né? Então, reclamação não, vamos nos esforçar para sermos melhores, porque é exatamente para isso que a gente está aqui, né? Sem o curso normal de consolidação dos bons propósitos, inútil redunda o desejo de melhoria íntima, sendo danosa a nossa atitude de reclamação. Cabe primeiramente aprender a viver com nobreza, embora a névoa carnal que dificulta a clara visão. Olha que bela. Aprender a viver com nobreza. Que bonito, né? Ela comentando aqui, embora a névoa carnal que dificulta a nossa clara visão. Então, é como se a nossa visão não fosse clara, né? Como se. é, e é interessante isso, né? A gente molda a nossa própria vida a partir das limitações que a gente tem, dos nossos preconceitos, da nossa visão de mundo, que é muitas vezes extremamente estreita. Então a gente vai vendo o mundo e muitas vezes essa não é a realidade. Então, apesar dessa névoa carnal que todos nós temos, como se fosse véus, né, na nossa visão, que nos impede de ver assim com clareza as pessoas, a nós mesmos, os problemas, que a gente empreenda, como ela diz ali, né, o curso normal de consolidação dos bons propósitos, que a gente aprenda a viver com nobreza, não a viver a qualquer custo, né? Mas sabendo que todos os dias a gente dá a nossa batalha, sobretudo interior, de nos melhorar, de nos lapidar, de ir nos transformando mesmo em seres humanos melhores, mais humanos, né? Quem não se acostuma às lutas ascensionais não poderá pretender o repouso das alturas. Então, que bela, né? Se a gente deseja subir, que a gente também entenda que a gente vai ter que aprender a gostar desse caminho, desse esforço ascensional, né? E como se diz, para descer todo santo ajuda, mas para subir, a gente vai precisar mesmo empreender esforços ainda maiores. Então, que a gente se acostume um pouco com isso, né? Olha, se eu quero estar ali, se eu decidir que eu quero ser tal ser humano com tais características, se eu quero superar essas minhas limitações, é uma escalada, né, de uma montanha escarpada, né, íngreme, alta. Então, para isso, eu vou precisar de recursos que muitas vezes eu não tinha ali embaixo, mas que existem dentro de mim, mas que como se estivessem subutilizados, né? Então, é bonito ver que a vida, ela vai alimentando essa nossa boa parte. Se eu quero crescer, né, que eu saiba que terei que enfrentar momentos um pouco mais difíceis, né? E faz parte da caminhada, como qualquer subida é um pouco mais dificultosa, mas vale a pena. Vale a pena porque em chegando lá em cima, quão bonito a gente vê, né? E quão mais clara é a nossa visão, mais ampla, né? A acomodação é adversária da ação. Então, não nos acomodemos, né? Que a gente possa seguir, prosseguir sem reclamação, porque é isso também, né? A atitude de reclamação e de queixa, ela nos paralisa, não modifica a situação, o problema não se torna menor, o problema não se torna melhor, né? De mais fácil solução, de forma alguma. Né? Quanto mais parece ali que a gente fica focado, fala com os amigos, comenta sobre isso, ou então fica ruminando ali nos nossos pensamentos, né, circulares ali, que vez ou outra os mesmos pensamentos, aquilo fica grande, né, aumenta de tamanho, se avoluma dentro de nós, e aí a gente se perde um pouco naquilo. Se as árduas lutas te cingem a mente a passado danoso, recorda que sempre é tempo de recomeçar e esquecer. Então, aquilo que nós fomos, né? Às vezes a gente vem de um passado difícil, de grandes erros, aqueles que nos doem mesmo a alma, aquele que muitas vezes nos dá vergonha, certas atitudes mesmo, que hoje você olha para trás e fala: caramba, por que que eu fui capaz de fazer isso, né? Mas é o que ela fala ali. Sempre é tempo para recomeçar e esquecer, né? Porque se eu fico muito fixado ali no passado, eu também não tenho energia para viver o presente e para acreditar mesmo, para ter esperança de que eu posso ser melhor, de que eu posso fazer diferente, né? De que eu posso melhorar, me transformar. Não permitas que a indecisão te assinale a busca da paz, nem
perturbes com as tuas dificuldades renitentes a paz dos outros ao teu lado. Olha que belo, né? Que muitas vezes a gente está nessa atitude de queixa, a gente vai contaminando o ambiente. É interessante, né, perceber, principalmente numa roda de amigos, às vezes duas pessoas não, mas é como se a um iniciar, né, esse movimento de reclamação ou de queixa sobre o ambiente, sobre uma pessoa, é como se aquilo contaminasse os outros mesmo. Então, é muito comum que um vai rebatendo ali, eu também tenho esse tipo de questão, também quero reclamar disso, e é como se essa nossa conversa estimulasse isso também, né? Ou seja, às vezes o outro tá ali em paz, quietinho, mas a gente vem com o nosso transtorno ali pro outro e o contamina de algum modo, né? Então, que a gente não tire também a paz dos outros. Bonito isso, né? Não permitas que a indecisão te assinale a busca da paz. Também é isso, né? Indecisos não. É que a gente cada vez mais saiba aonde a gente realmente deseja ir, quem realmente a gente deseja ser, né? E que a indecisão vai ficando cada vez mais de lado, para que a gente possa seguir, né? Muitas vezes não vai ser um caminho reto, muitas vezes com algumas curvas, mas cada vez mais cientes, conscientes de onde a gente quer chegar, de quem realmente a gente deseja ser no final, né, dessa vida. Esforça-te e renova incessantemente. Alimenta a ansiedade com a oração. Socorre a amargura com o trabalho. Então, olha que belo, né? Deixa a amargura de lado, trabalhe. E é muito interessante isso, é um exercício muito bonito da gente sair, né, desses pensamentos circulares. É, olha, mas eu tenho um compromisso tal. Então, às vezes, se eu tô triste, irritada, às vezes a minha tendência natural é não vou, ou não vou fazer isso, ou vou faltar a tal coisa. Não, simplesmente vá. Porque é como se naquele local, tirando o foco do problema, a gente trabalhasse melhor e ao trabalhar melhor também, de algum modo aquele problema volta a ter o tamanho que tem, né? Então é muito interessante isso. Em geral, as pessoas quando estão em situações muito difíceis, elas têm o costume muitas vezes de largar, né? Porque não tenho energia nem para suprir isso aqui, quanto mais para as outras coisas que eu deveria estar fazendo. Então é normal largar trabalhos voluntários ou outras coisas, né? Ou mudar a rotina, mas o interessante, pelo contrário, é, olha, se eu falei que estarei aqui a tal hora, é aqui que eu estarei, independente se o meu dia foi triste ou ruim, se foi péssimo. E parece que aquele mesmo problema já não me tira do sério, já não me tira as energias como tiraria se eu tivesse ficado ali em casa ruminando aquilo ou pensando insistentemente nisso, tentando, teoricamente, solucionar, porque não se chega à solução, né? Então, alimenta a ansiedade com oração, socorre a amargura com trabalho, atende a melancolia ajudando os outros. Isso também é muito belo. Em momentos de tristeza profunda da nossa alma, que passamos e haveremos muitas vezes de passar novamente, parece que quando a gente sai um pouquinho da nossa dor e vai encontrar a dor alheia, né? Essa compaixão bonita que a dor de algum modo nos promove, né? Porque eu entendo mais a dor do outro, porque já passei por algo parecido, porque também já sofri, porque sei o quão difícil é, né? Parece que de algum modo insanando ou diminuindo a dor do outro, a nossa dor também diminui isso, né? Então, nesses dias de tristeza, de melancolia, que a gente procure alguém, né, para ajudar. Porque, pelo contrário, isso não vai tirar as nossas forças, mas haverá de renovar não só as nossas forças, mas essa vontade e essa persistência de seguir caminhando apesar de tudo. Vence o tédio amanhã do solo, né? Trabalhando. Vence o tédio trabalhando, não se acomodando. Recebe a decepção continuando a obra do bem. E olha quantas pessoas, né? Realmente abandonam muitas vezes um trabalho iniciado, né? Ou algum outro objetivo mais nobre por decepções, né? Seja na própria instituição, seja com colegas ali, parceiros de trabalho, não. Nosso trabalho é de aprimoramento pessoal e de ser instrumento da obra, né? Dessa obra divina. Então, não importa muito o entorno, importa como a gente está se transformando e quem nós somos, né? E o que nos acontece nesse processo
Vai doer sim muitas vezes a gente vai lidar com a ingratidão, com a decepção, mas que isso não nos paralise, porque a nossa caminhada é pessoal, né? Os outros haverão de estar conosco em alguns momentos, em outros não, mas haverá de ficar a nossa própria evolução. Então é pensar nisso, tô fazendo isso para ser instrumento divino, né? Não importa muito as circunstâncias exteriores, importa que eu persevere, que eu continue na obra do bem. Despede a angústia no esforço da alegria alheia. Olha que lindo, né? Então, muitas vezes tentando alegrar os outros, né? Tentando de algum modo aliviar a dor ou mesmo trazendo um pouquinho de felicidade, um momentinho ali de ânimo, é que de algum modo a gente despede das nossas dores também, das nossas angústias. Suprime a dor doando a tua debilidade a Jesus Cristo. Isso é belíssimo. Como se a gente, sempre que a gente se propusesse a se revir ou doar, né, o nosso tempo, eh, a nossa escuta, é como se de algum modo a gente renovasse as nossas energias de uma forma assim extraordinária. Isso é belíssimo, essa lei da vida de que eu sirvo, mas recebo antes tanto, né? Não me falta, quanto mais eu sirvo, mais eu tenho. Né? Dessa lei de troca bonita da vida, de que abundante que estou, né? Que quando eu dou muito, isso também volta para mim. Não pares a examinar o elementar, demorando-te nas escuras províncias da lágrima e da dor, como quem se encontra desamparado. Não pares para examinar o lamentar. E é normal que a gente tenha dias mais ruins, de inação, de paralisação, por a dor ali ser tremenda, mas que no dia seguinte a gente acorde e fale: olha, tudo bem. Eu dou espaço para minha dor, tá tudo bem eu sofrer, mas eu tenho que seguir. Quem serve, prossegue, né? E encontra cada vez mais essas ferramentas, ajudas, né, espirituais e ajuda também de tantas pessoas que entram na nossa vida, que colaboram e que passam, e que você fala ali, olha, aqui teve o dedinho, né, da espiritualidade, teve o dedinho do divino, do sagrado, e me ajudar aqui com essa pessoa, né, com essa oportunidade, porque a vida é, senão, essa série de oportunidades que todos os dias a gente tem, que a gente precisa estar atento para agarrá-las, né? Dirige os olhos na direção da nascente matinal, deslumbra-te com o sol claro e viaja com ele. Então, muitas vezes estando nessa noite escura da alma, né, ali muito envolto nos nossos problemas, nos nossos dramas, nas nossas questões, que a gente saiba entender assim, toda noite escura, né, vai cessar. E que a gente saiba, né, que a gente não se fixe nessa noite escura, porque muitas vezes os problemas passam, a situação já melhorou, já se transformou, mas a gente fica com aquela mágoa, com aquela tristeza, né, no coração, no olhar. A gente não é capaz de olhar a vida com esses olhos novos, frescos, né? Então, que a gente deixe que essa noite escura da alma também passe e possa ver, como ela diz ali, né? Dirige os teus olhos na direção da nascente matinal, que é desse nascer do sol, que é isso, né? É a luz vencendo novamente as trevas, né? Então, ali as primeiras horas da manhã, quando o sol está nascendo, é finalmente a noite escura da alma terminou e posso eu então ver essa nascente da vida, né? Esse renovar diário que nos é dado fisicamente e tanto mais espiritualmente, de que, olha, passou e que eu saiba prosseguir com a lição. Deixo para trás a circunstância que eu vivi, a situação, e fico com a lição, fico com o aprendizado, né? Quando parecia vencido, injuriado e ferido, o mestre, sem reclamação nem revide, deu-se a si mesmo pela felicidade de todos, oferecendo à posteridade o seu legado do seu sublime e insuperável exemplo. Faz o mesmo. Então, somos esses, né? Assim, com as nossas questões, tentando nos aprimorar, tentando nos modificar, tentando ser melhores, que a gente possa ser esse exemplo, né, de pequena monta, pequeninos mesmo, mas de que apesar dos problemas, eu cresço, me desenvolvo e não fico cristalizado, não fico paralisado, pelo contrário. A cada problema, eu subo um pouquinho mais, eu me transformo em alguém melhor
e vou galgando ali outros patamares, devagarzinho mesmo, mas esse é o processo. Então, quando parecia vencido, injuriado, né, e ferido, o mestre, sem reclamação nem revide, sem reclamação, né? Deu-se a si mesmo, ou seja, serviu, né? Se doou nesse sacrifício extremo, mas para legar à posteridade, inclusive, o que foi. Então, para todos ali, uma derrota tremenda, e é isso, né? Passou sem reclamação nenhuma, sem revide nenhum. E hoje, né? Ainda hoje falamos desse exemplo de Jesus Cristo, porque é isso, com seu próprio exemplo, legou à posteridade como fazer, o que fazer, então, sem reclamação, sem revide, sem vingança, sem queixa, eu sigo, eu prossigo, né? A despeito de tudo que eu vivencio, muitas vezes de ingratidão, muitas vezes de situações mesmo, é, ruins mesmo. Não, eu prossigo, eu sigo, eu faço diferente, me torno melhor, né? E a gente percebe isso das pessoas que estão dando a batalha delas e que a gente vivencia assim de pertinho, o quanto não se transformam mesmo num foco ali divino de iluminação que vai alimentar tantas outras vidas e é pelo exemplo mesmo. A pessoa muitas vezes não vai falar o que ela vivencia, não vai comentar dos problemas dela, mas todos nós, em estando na Terra, a gente tem ali as nossas arestas, né, a superar várias coisas ali a polir, muitas vezes isso em forma de dor, mas que quietinho, sem reclamação, sem queixa, nos esforçando para superar tudo isso. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e espero que tenha sido útil se compartilhar, tá bom? Muito obrigada. Um beijo a todos.